Vamos à nossa aula de número 3. Vamos continuar avançando no nosso conceito de emissor, ou seja, aquele que emite a mensagem. Nós havíamos falado de áurea, correto? E agora nós avançamos um pouquinho para a técnica. Então vamos falar um pouquinho de algumas técnicas importantes que você, emissor, você, palestrante, professor, comunicador, vendedor, tem que ter. São habilidades que você pode aprender, aliás, que você pode, que você, na minha opinião, deve aprender. De novo, eu não quero que vocês se tornem robôs. Não é meu desejo transformá-los no robô ou usar aquelas técnicas que eu já falei nos vídeos anteriores de robotização. Ou seja, para isso anda para a esquerda, para isso anda para a direita, fale assim. Não é isso. Lembre, seja autêntico com você mesmo. Ok? Mas algumas técnicas que podem te ajudar a explorar um pouco mais o seu potencial. Vamos lá. Os primeiros itens. Desses primeiros itens, o primeiro, e aqui, como foi ser sincero consigo mesmo, ser sincero com os resultados lá no emissor, o primeiro tema que eu coloquei, eu sou responsável, aqui eu também considero esse item de autogravação, sine qua non, se não o mais importante dentro da parte de técnicas, de habilidades que você deve adquirir. E o que é essa autogravação? É um pouco óbvio. A ideia é você se autogravar falando. Anos atrás, 20, 30 anos, isso era muito difícil fazer. Hoje em dia, com celulares, tablets, máquinas DSLR, filmadoras tão mais acessíveis, não tem desculpa para você não se autogravar. Se você quer se transformar em um grande comunicador, é imprescindível que você comece a se autogravar. Mas eu não preciso dar palestra, eu não quero dar seminários, participar de debates, eu sou um vendedor. Mais importante ainda, se você é um vendedor, você vai falar com poucas pessoas, mesmo na sua empresa, grave você falando consigo mesmo. Porque você vai começar a prestar atenção em alguns vícios de linguagem que você tem. É horrível você ir numa palestra e ficar ouvindo né. Então. Vira até uma brincadeira que muitos dos seus ouvintes começam a contar quantas vezes você fez isso. Eu, quando comecei a falar em público e eu comecei a autogravar, eu comecei a perceber esses vícios que eu tinha. E aos pouquinhos eu fui retirando das minhas apresentações, das minhas falas. Mas, é lógico, porque eu fui lembrando. Autogravar é importante não só porque você identifica os seus problemas de linguagem, também se identifica os seus problemas de postura. Como? Ficar acuado, ficar com a mão assim. Isso é uma coisa também que nós temos que tentar evitar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de linguagem corporal, mas é importante que você tenha em mente que o seu corpo fala. Se você vai fazer uma palestra, você vai se comunicar para um seminário, alguma coisa, que as pessoas vão ter que te ouvir por mais de 10, 15 minutos, e você ficar assim, parado, isso é difícil. Mas eu não tenho essa habilidade de trabalhar as mãos. Bom, para mim, que sou italiano, é impossível não falar com as mãos. Se quer deixar o italiano mudo, é só amarrar as mãos dele. Então, eu sempre falei com as mãos. Mas, se você não falar com as mãos, ideal então é que você mude a sua posição. Aí você vai falar assim, negócio corporal, não cruze os braços, não faça isso. Não. Se você se sentir confortável, cruze os braços. Se você não tem essa capacidade de trabalhar as mãos, mas fique mudando de posição, ou seja, aquela tábua estática, né? Tente dar umas mudadas de posição. Isso você vai ver lá quando você está se autogravando. Outras questões que você vê, por exemplo, resultados. Isso é uma tecla que eu bato muito nas minhas palestras. Você deve monitorar os seus resultados. E como é que você monitora os seus resultados? Se não vendo as suas ações. Lembra lá do primeiro vídeo
analisar os seus erros e acertos, na autogravação, se você tiver a capacidade de filmar você e colocar numa tela pequenininha, no outro, o público, você vai ver o que funciona na sua palestra. O momento que as pessoas estão prestando atenção. Outra, o momento em que as pessoas estão ficando entediadas. Então seria aquele momento ideal para você quebrar o seu time, o seu trabalho e botar um vídeo, fazer uma piada, enfim. Quebrar um pouco esse modelo. E você só vai aprender essas coisas se autogravando. Ah, não, mas eu sou um ser muito autocrítico. Você não percebe os seus problemas. Você não consegue enxergar os seus próprios erros. É difícil. Sem falar o seguinte, que você está normalmente tão tenso com o desenvolvimento da tua fala, com o desenvolvimento do teu assunto, raciocinando os pontos a qual você tem que abordar, que você acaba deixando de passar alguns hábitos horríveis, alguns hábitos ruins. Então você deve perceber isso. Então você só vai conseguir, novamente, identificar tudo esse problema, melhorar a sua forma se você sempre se autogravar. Quanto mais você se autogravar e mais você corrigir os seus erros, melhor comunicador você vai se tornando. Porque você vai aprendendo com você mesmo. Dentro da parte de design gráfico, não é errado, por exemplo, o designer, o diagramador, contratar um revisor. Não é porque ele já está fazendo, ele pode revisar os erros. O problema é que quando você revisa os erros, como foi você que fez, você está cheio de vícios. Por exemplo, aqui eu sei que pode haver um erro, aqui eu sei que pode ser diferente. Às vezes você se concentra tanto nisso, e nesse outro ponto que você achou que estava tranquilo, que não tinha problema, tem um erro maior. Só que você, no seu cérebro, a sua concentração está aqui, não aqui. Por isso que passa muito erro dentro do material de design, dentro do design gráfico, e às vezes até mesmo no design de produto. Então, é importantíssimo que você se veja, né? Então, ouça a sua voz, entenda seu timbre de voz, quais horas você deve acelerar, pausar, falar mais baixo, falar mais alto. Então, esses momentos são importantíssimos. Então, grave-se sempre. E não tem desculpa hoje para você não se gravar. Ok? O nosso próximo item é ensaio. Eu sempre indico para os meus alunos ensaiar sempre. Treinar o máximo possível do seu discurso, da sua palestra, da sua venda também. Para quê? Para que quando você está ali no ambiente de ensaio, você pode identificar aquilo que funciona daquilo que não funciona. Às vezes um conceito na sua cabeça está muito simples, muito bem entendido, só que quando você externaliza, você vê que as palavras não fecham. Às vezes você percebe que a sua explicação está muito ruim, está muito frágil, você gagueja. Você também pode identificar alguma piadinha, alguma coisa que não funciona no público, porque você vai conseguir identificar lá no ensaio. Lembrando, lógico, dentro do ensaio você deve, no mínimo, estar se autogravando. Para quê? Gerúndio feio, né? Estar se autogravando. Que horrível, desculpem. No mínimo, você deveria estar se gravando e ensaiando. Também é comum nós usarmos nas aulas alguns dados, alguma citação, e nós temos muita informação. E acabamos confundindo algumas ideias, algumas coisas, e às vezes você cita um dado errado, às vezes você cita uma informação errada, um nome errado. E lá no ensaio você vai poder corrigir isso, porque olha, eu estou citando tal frase aqui. Mas essa frase é de ciclano, deixa eu dar uma pesquisadinha na internet. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que Darwin colocava que mais forte sobrevive. Não, não é Darwin, é Lamarck. E às vezes eu escuto isso escapar em algumas colégios. Lembrei disso que eu escutei isso recentemente. Então, está errado o conceito. Então, se você conseguir trabalhar isso, se você conseguir melhorar a sua forma de ensaiar, analisando os seus resultados, é lógico que você vai se tornar um palestrante cada vez melhor. Steve Jobs, suas palestras eram fantásticas, mas elas não chegavam àquele ponto de quase perfeição, podemos chamar assim, de um dia para a noite. Ele ensaiava meses. Em seus livros vemos que ele chegava a ensaiar um semestre todo para um evento, para uma palestra. E aqui mais um adendo. Ensaiar o teu conteúdo, ensaiar como você é.
Lógico, se você for um ator, você vai fingir um papel, e é uma outra questão, tá? Eu não vou colocar aqui. Mas Steve Jobs, nas suas apresentações, ele não forçava uma nova pessoa. Ele mostrava quem ele era. E dentro daquele quem ele era, ele organizava a palestra para funcionar perfeitamente. Para que, no segundo exato, todos os produtos aparecessem no site. Todos os banners das lojas abrissem, tudo ao mesmo tempo. Tudo era muito sincronizado, muito organizado. E essa organização é importantíssima. Só que você só vai conseguir chegar nesse modelo eficiente de palestra, de ideias para serem apresentadas, incluindo a forma mais didática possível, se você ensaiar muito. Então ensaia exaustivamente. Outro elemento importante, e aqui existem algumas gafezinhas que podem ser tratadas, é a seguinte. Às vezes você vai numa palestra, um evento com vários palestrantes, e alguns palestrantes, eu não sei se empolgam, ou se não ensaiaram o suficiente, e durante as suas falas, eles perdem o time, eles perdem o tempo de fala. Ou seja, eles falam a mais ou a menos do que foi programado. Então, se você foi contratado, ou você foi chamado para uma palestra de 45 minutos, se você levar 50 minutos, você já prejudicou o subsequente. Às vezes, se você não tem ninguém depois, a pessoa quer tirar dúvidas, é uma coisa. Agora, se tem vários, o bom palestrante, ele termina no tempo combinado. Perder um ou outro minuto, tudo bem, acontecem imprevistos. Mas não é incomum de um palestrante que foi convidado para 45 minutos de palestra levar 1 hora e 10 para se expor. Ou ao contrário, ele ser contratado para 1 hora, em 40 minutos ele termina a palestra, porque se empolgou tanto com aquele momento que vomitou tudo muito rápido, soltou tudo muito rápido e não virou uma bagunça. Então, o ensaio vai te ajudar a controlar isso. Saber quando começa, quando termina e controlar o tempo, sem precisar do relógio, que eu também acho muito deselegante o palestrante estar falando com o público e de repente parar para olhar o relógio. Isso não acho muito legal. Mas você vai conseguir aprender isso se você ensaiar muito. Natural que existem momentos que você não vai ter como ensaiar, que você vai ter que organizar uma palestra, uma discussão de súbito. E para isso eu vou ensinar lá na mensagem como nós podemos organizar de forma rápida isso daí. Ah, mas eu sou um vendedor, eu não preciso ensaiar, porque cada situação é uma situação. Não, meu amigo. Você que é vendedor, você precisa ensaiar mais ainda. O bom vendedor ensaia todos os seus argumentos. Para quê? E daqui a pouco eu vou falar de árvore extensiva. Ele identificar as possíveis respostas do seu cliente e já ensaiar as contra-respostas. Isso você consegue trabalhar. Mas vamos deixar para falar agora no próximo item de árvore extensiva. Vamos lá? E agora entramos na árvore extensiva. Eu sou um leitor muito assíduo de estratégia, eu gosto de estratégia. Não à toa que eu me formei em economia, fiz história, não concluí, mas me formei em economia porque eu adoro estratégia, eu acho muito interessante a visão de longo prazo e entender como os players jogam a vida real e os trabalhos que nós temos. Sempre gostei de estratégia. No meu canal eu tenho alguns vídeos sobre teoria dos jogos. Quem quiser conhecer é só entrar lá no YouTube e digitar Pax Livre. Mas será que podemos trazer essas teorias dos jogos para dentro de um discurso inesquecível? Com certeza. E isso é um dos elementos fundamentais dentro da técnica e ele vai dar muito mais segurança, e agora estamos falando de áurea, de autoconfiança, que eu falei antes, vai te ajudar muito nesse momento. Essa parte de árvore extensiva ela tem muita correlação com as técnicas de mapas mentais, que eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, lá na parte de linguagem, como você organiza a ideia em forma de mapas mentais. Mas a ideia aqui é você fazer uma construção argumentativa. Ah, e como que se dá isso? Vamos lá, um passinho de cada vez. Na arte da guerra, quem é leitor dos livros de Sun Tzu e afins, Cinco Anéis e afins, ensina
que você deve prever o inimigo, prever as situações. O grande estrategista, o grande general, ele entende os cenários em que você está inserido, clima, terreno, e sabe atacar ou defender nas horas mais adequadas, explorar os seus recursos da forma mais adequada, de forma estratégica. E aqui dentro da parte de árvore extensiva, ela servirá justamente para isso, para você conseguir, dentro da parte de desenvolvimento de habilidade, construir uma boa argumentação, uma boa técnica. E como é que isso funciona? Bom, imagino que você já entendeu o conceito, que você está se autogravando e você está ensaiando. E essas 3 técnicas vão andar junto, porque lá na árvore extensiva, a ideia é que você se pergunte dentro dessa palestra os seus erros e acertos, e como é que você corrige elas durante a palestra. Mas vamos, antes de avançar nessa explicação conjunta, falar do elemento. O que a árvore extensiva faz? Ela é uma derivação da teoria dos jogos da economia. Basicamente, é você construir um cenário possível. Então, por exemplo, se você vai fazer uma palestra expositiva sobre um produto, ou um serviço, ou uma ideia, e que, necessariamente, o oponente, ou seja, o seu público, poderá lhe perguntar depois, a ideia é que você faça, além da palestra expositiva, bem feita, com o maior número de argumentos que já sacie as dúvidas do teu público, que também você preveja algumas perguntas. Vamos deixar mais claro. Imagine que você faça uma palestra sobre um novo modelo educacional. Ok? Então, dentro dessa palestra, o que o teu público espera? Bom, ele espera quais são as vantagens e desvantagens. Então, você começa montando a sua palestra, o seu debate, separando vantagens e desvantagens. Tem pessoas que evitam tocar nas desvantagens numa situação expositiva. Eu tendo a demonstrá-las e já demonstrando soluções para ela. E como é que eu faço isso? Porque lá dentro da minha argumentação, olha, eu tenho essas desvantagens. Então, o legal é que você toque nelas para o teu público saber que você tem ciência desses erros, dessas falhas. Mas, se você montou uma árvore extensiva, ou seja, uma árvore de possibilidades, você fala assim, olha, nesse modelo eu vou ter um pouco mais de evasão escolar, por exemplo. Entretanto, os não evadidos atingem resultados melhores. Um exemplo bem bobo. Então, ou seja, dentro dessa árvore extensiva, você montou uma ideia, você já apontou uma falha e você já apontou uma solução. E se você tiver uma vantagem que vai ser criticada depois, mas esse seu dado é baseado no estudo de 1984. Então, hoje não vale. Naquela época não tinha nem internet, por exemplo. Aí você fala, ok, não tinha. Mas, se você já pensou nisso, estudos posteriores a esse, que acompanharam esses dados, revelam que esses dados se corroboram hoje. E isso você só vai conseguir se você começar a analisar as respostas. E aí agora voltamos. Imagine que você colocou um debate, você está discutindo um ponto de vista, você fez a apresentação e agora você abre para o seu público. Quando você abre para o seu público, principalmente quando são mais jovens, que gostam de desafiar mais, eles vão começar a fazer perguntas capciosas, algumas armadilhas. Se você já previu essas perguntas, você vai conseguir responder com mais tranquilidade. Quer ver onde isso vai funcionar perfeitamente? No ambiente de vendas. Quando você está vendendo um produto, a ideia é que no desenvolvimento da argumentação de venda, ou seja, aqueles argumentos que você está pensando em vender para que o seu cliente compre a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, enfim, é que você já monte as contra-argumentações. Mas o seu preço é caro. Só que se você já tiver uma argumentação, você fala assim, meu preço é mais caro que o do mercado normal, mas eu estou 100% legal, eu tenho essa e essa licença. Porque senão acontece aquela história de que
Já percebeu que às vezes você está argumentando com alguém, e depois que você acaba a argumentação, o debate, a discussão, você vai para casa, você, putz, se eu tivesse respondido aquilo, talvez eu não tinha passado por essa situação. Ah, eu acho que eu perdi a venda porque eu falei isso demais. Ou, esqueci de falar isso, poderia ter falado isso que eu ganhava a venda. E você vai conseguir corrigir esses problemas montando essa árvore de possibilidades. Porque se você já aconteceu esse problema com você, que você perdeu uma venda por um determinado argumento, na próxima venda você já sabe que pode vir esse argumento, você já montou uma resposta e uma estratégia para responder esse problema. E às vezes você já apresenta durante a sua apresentação. Lógico, depende da situação, você não tem tanto tempo. Então você abre, você avalia que essa resposta vai tomar muito tempo da sua palestra, então você deixa para que quando as pessoas perguntarem você já tenha a resposta pronta. E muita gente comete os mesmos erros sempre. Eu já assisti várias palestras de uma pessoa só, e ela usar sempre os mesmos argumentos, e ela sempre ser contrariada da mesma forma, e não corrigir o seu próprio discurso. Isso acontece muito com professores. Então, sempre no mesmo sistema de aula, sempre da mesma forma, e nunca muda o seu sistema. E sempre passa no mesmo problema, ou seja, não tem a autocrítica, ou seja, o ensaio também, e também não tem essa árvore extensiva te mostrando possibilidades e alternativas para uma determinada situação. Entendeu como funciona? E aqui nós encerramos essa parte, esse primeiro slide de técnicas. Ok? E para finalizar, juntando esses três, você tem um poderoso combo para ter um discurso inesquecível. Só que, se você conseguir implementar essas três técnicas, você vai se tornar extremamente poderoso num discurso, extremamente poderoso numa venda. Imagine a situação. A partir de agora, você, ao vender ou ao montar uma palestra, você organiza a sua palestra pensando numa árvore extensiva, ou seja, pensando nos argumentos que o seu público quer ouvir de você, precisa ouvir, as falhas dos seus argumentos, já criando soluções. Você ensaia para ver o timing, para ver se você inspira confiança, se aquela resposta sua está saudável, ou seja, está firme, convincente e autogravando. Pronto. Só aqui você já tem um poderoso discurso. Só com essas três técnicas você já consegue desenvolver um grande potencial para falar. Essas técnicas juntas são poderosíssimas na parte de habilidade e de argumentação. Passando um pouquinho, voltando um pouquinho lá na parte de Áurea, imagine você com Áurea, com toda essa estratégia montada. Você já está se tornando um monstro. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu vou recorrer de novo ao Julian Treasury, que eu acho um dos grandes comunicadores. Eu acho a sua forma de ensinar muito bacana. Uma dica importante dentro da habilidade que você precisa necessariamente saber aquecer a sua voz. Quando você vai falar com alguém e você está com muito medo, muito travado, você vai falar assim com a mandíbula presa, isso é horrível. Isso volta lá para a parte de Áurea, inspira medo. Você é uma pessoa autoconfiante, você é firme, você ama o que você faz, você é convincente, você treinou, você ensaiou, você já tem tudo na cabeça o que o seu público quer ouvir, o que ele vai perguntar para você. Então você está super poderoso. Você chega no palco, a boca não te acompanha. Ou a garganta não vai. Então, eu considero aqui importantíssimo que você aprenda a aquecer a sua voz. Existem várias técnicas de como você aquece a sua voz, como é que você trabalha a sua voz. Mas como eu já citei Julian Treasury, vamos dar uma quebradinha no nosso vídeo de hoje. E eu vou colocar agora um vídeo dele explicando como é que funciona o aquecimento que ele indica. É bem bacana. Se você puder, antes de uma apresentação, faça. Se você vai para uma venda, ou você vai entrar no escritório, vai participar de uma reunião, é difícil você fazer todos esses movimentos, vão achar que você é louco. As dicas básicas é você pelo menos ir no banheiro, mexer bem a boca, falar, mexer o lábio, se soltar um pouco, dar uma respirada, já te ajuda um pouco a destravar e a se mobilizar. Faz um gargarejo, tudo isso é legal para te ajudar. Ok?
Mas vamos assistir um pouquinho do vídeo do aquecimento do Júlio Trésio, recomendo bastante, eu faço, é bem legal. Aqueça sua voz. Na verdade, deixa eu mostrar como fazer isso. Será que todos podem ficar de pé por um momento? Eu vou mostrar os 6 exercícios de aquecimento vocal que eu faço antes de me apresentar em cada palestra. Sempre que forem falar com alguém importante, façam isso. Primeiro, braços para cima, respiração profunda e inspirem. Assim. Mais uma vez. Muito bom. Agora vamos aquecer os nossos lábios. Vamos para... Muito bom. E agora... Igual quando você era criança. Agora seus lábios devem ganhar vida. Vamos fazer o seguinte com a língua, exagerando. Lá, 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 lá. Lindo, estão ficando muito bons nisso. E em seguida agora enrole uma... É como champanhe para a língua. Por fim, eu só posso fazer um. Os profissionais chamam isso de sirene. É muito bom. Começa com o I e vai para o O. O I é agudo e o O é grave. Então você vai... Fantástico, uma salva de palmas para vocês. Sentem-se, obrigado. Bem, e aqui encerramos nossa terceira aula. Te aguardo no meu próximo vídeo aqui do curso de Discurso Inesquecível.